E se eu te dissesse que esse cara é real e não é nenhum personagem de filme de terror ou daqueles vídeos bizarros da Deep Web? Fica aqui comigo até o final do vídeo que eu vou te contar tudo. Bem-vindos ao Além do Normal, eu sou a Kim Siqueira. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, deixe seu like para ajudar no engajamento, assim o YouTube vai entender que o conteúdo é bom e vai recomendar para outras pessoas. E se você não gostar, pode dar dislike também, não tem problema nenhum. Me siga nas outras redes sociais no @KimSiqueiraOficial. Aproveite para maratonar nossas playlists que estão na descrição desse vídeo. Sem mais jabá, vambora pro caso. Entre os anos de 1957 e 1971, um homem usando um sobretudo e uma máscara bizarra aterrorizou a pequena ilha de Jersey. A ilha de Jersey é uma dependência da coroa britânica que não faz parte do Reino Unido e está localizada no Canal da Mancha, entre o norte da França e o sul da Inglaterra, com pouco mais de 100 mil habitantes e um tamanho aproximado de 119,5 km². Em 1957, uma enfermeira esperava um ônibus quando foi surpreendida por um homem que vestia um sobretudo e um cachecol em volta do rosto. Esse homem se aproximou dela e a golpeou na cabeça, amarrou uma corda em volta do pescoço dela e a agrediu sexualmente em um campo que ficava próximo. O homem fugiu depois do ataque. Ela foi encontrada e levada ao hospital, e apesar de ter ficado gravemente ferida, ela se recuperou dos ferimentos. Em março de 1957, um outro ataque ocorreu a uma jovem de 20 anos que estava caminhando para a casa do ponto de ônibus. Ele utilizou o mesmo método, colocou uma corda em volta do pescoço dela e a arrastou para um campo que ficava próximo. E depois de tê-la abusado sexualmente, fugiu do local. Em julho de 1957, o mesmo homem atacou uma mulher de 31 anos. Durante 2 anos não houve mais nenhum registro de ataque desse homem. Até que em outubro de 1959, ele agrediu sexualmente uma moça de 28 anos em Saint Martins. Todas essas mulheres que foram vítimas disseram à polícia que o homem devia ter por volta dos seus 40 a 45 anos, que ele tinha um sotaque irlandês meio forçado, de estatura mediana e que, acima de tudo, exalava um cheiro horrível de mofo. Mesmo os crimes acontecendo em uma ilha tão pequena, a polícia não tinha nenhuma pista que pudesse revelar a identidade do suspeito. A essa altura, a imprensa local já havia apelidado esse homem como a besta de Jersey. Em 1960, esse homem resolveu mudar seu modus operandi e o perfil de vítimas. Cada vez mais ousado, ele passou a invadir residências e atacar crianças. No dia 14 de fevereiro de 1960, a besta de Jersey escalou a janela de uma casa e invadiu o quarto de um menino de 12 anos. O menino contou à polícia que acordou com aquele homem dentro do seu quarto, no pé de sua cama, e que esse homem amarrou uma corda em seu pescoço e o arrastou para fora de casa até um campo que ficava próximo. Lá, ele o agrediu sexualmente e, depois do ataque, levou o menino de volta para casa e fugiu. Em março de 1960, uma mulher estava caminhando até o ponto de ônibus, quando foi abordada por um homem em um carro que lhe ofereceu carona. Ela disse que esse homem se identificou como médico e que também havia dito que estava indo buscar a esposa. A mulher então acreditou no homem e aceitou a carona. Ela disse que só percebeu que alguma coisa estava errada quando ela olhou atentamente para aquele homem, que estava vestindo um sobretudo preto, chapéu e luvas. Infelizmente, já era tarde demais. O homem dirigiu até um local ermo, deu um soco no rosto dela e amarrou suas mãos para trás. Depois disso, ele a arrastou para fora do carro para agredi-la sexualmente. Depois do ataque, ele a colocou de volta no carro e começou a dirigir. Corajosamente, essa mulher pulou do carro em movimento e começou a gritar desesperadamente. O homem ficou assustado com os gritos e fugiu. Ainda naquele mês, uma mulher de 43 anos e sua filha de 14 estavam dormindo em sua casa de campo, localizada em uma parte isolada da ilha em Saint Martins. Por volta da meia-noite, a mãe acordou com o telefone tocando no andar de baixo da casa. Ela desceu para atender, mas não havia ninguém do outro lado da linha. Então ela desligou e decidiu voltar para o quarto. Só que nisso ela escutou um barulho vindo das escadas.
e quando ela se virou, ela viu que alguém apagou as luzes do andar de baixo. Ela então correu até o telefone para tentar ligar para a polícia, mas alguém havia cortado a linha telefônica. Foi quando, de repente, ela foi surpreendida por um homem que a agarrou e exigiu dinheiro, senão ia matá-la. No meio dessa confusão, eles acabaram entrando em luta corporal. Nisso, a filha de 14 anos da mulher escutou o barulho e desceu para ver o que estava acontecendo. E aquele homem, quando viu a menina, largou a mãe no chão e foi na direção dela. Muito nervosa, a mãe saiu correndo para fora de casa e foi na casa do vizinho pedir ajuda. Infelizmente, quando a mãe e o vizinho voltaram para tentar pegar aquele homem, ele já havia ido embora. Mas antes, ele abusou sexualmente da menina. Em abril de 1960, uma menina de 14 anos foi acordada por um homem em seu quarto que estava observando enquanto ela dormia. Com um susto, ela começou a gritar desesperadamente para acordar seus pais. Felizmente, o homem levou um baita de um susto com os gritos da menina e fugiu do local sem fazer nenhum mal à garota. Em julho, um menino de 8 anos foi levado de sua casa com uma corda no pescoço por um homem até um campo, onde foi abusado sexualmente. Após a agressão, o menino foi levado de volta para casa e o homem fugiu. Esse foi o último ataque da besta de Jersey em 1960. A essa altura você deve estar se perguntando, mas Kim, com tantos casos, como é que a polícia ainda não tinha nenhuma pista? Pois é, o cara era muito esperto. Além de usar um sotaque irlandês falso, ele dava pistas falsas durante os ataques. Ele falava coisas do tipo: "Ai, deixei cair meu isqueiro, ai, perdi meu cigarro". Então isso fazia com que a polícia montasse um perfil falso de criminoso, procurando, por exemplo, por um irlandês que era fumante. Entretanto, a polícia sabia que o agressor tinha que ser um residente da ilha. Então eles começaram a entrevistar todos os homens que tinham antecedentes criminais, mas ninguém se encaixava na descrição feita pelas vítimas. Os policiais também solicitaram impressões digitais de todos os homens adultos da ilha. Eles tinham direito de recusar, óbvio, e apenas 13 deles se recusaram. Um deles que se recusaram era a besta de Jersey. Com tantos casos, a população da ilha de Jersey estava em pânico, até que um suspeito foi preso. Um homem chamado Alphonse Legastelois foi preso como suspeito pelos ataques e abusos. O homem era um pescador que vivia na ilha, mas era considerado estranho pelos vizinhos. Alphonse foi submetido a um interrogatório de 14 horas e, por falta de evidências, foi liberado. Acontece que a polícia passou essa informação para a imprensa, que fez questão de divulgar a foto e o nome do Alphonse. Obviamente, a mídia divulgou em todos os jornais da ilha. A população ficou enfurecida e queimou a casa do homem, que foi obrigado a fugir da ilha. Bom, depois dessa mancada, a polícia não tinha mais nenhum suspeito. E, estranhamente, depois do que aconteceu a Alphonse, os crimes pararam, mas por pouco tempo. Em fevereiro de 1961, os ataques começaram novamente. Só no mês de abril, a besta de Jersey sequestrou e abusou de 3 crianças. Com os crimes acontecendo de novo, a polícia resolveu acionar a Scotland Yard para ajudar na investigação, que é tipo o FBI nos Estados Unidos. Eles criaram um perfil do agressor a partir das descrições feitas pelas vítimas. A descrição era: o homem tinha de 40 a 45 anos e aproximadamente 1,70 m de altura. Ele conhecia bem a ilha, especialmente a costa leste. Ele tinha bigode, mas cobria o rosto, seja com um cachecol ou com uma máscara durante os ataques. Ele usava um sobretudo preto e mofado, um chapéu e um par de luvas. Ele também tinha o costume de entrar pelas janelas dos quartos entre 22 horas e 3 horas da manhã e carregava uma lanterna. Apesar do perfil, os investigadores chegaram a um beco sem saída atrás do outro e, eventualmente, os crimes pararam por um tempo. 2 anos depois, em abril de 1963, um menino de 9 anos foi vítima do tal homem mascarado. Ele foi levado de sua casa para um campo próximo com uma corda no pescoço. E como as outras vítimas, depois de ter sido abusado, ele foi levado de volta para casa e o criminoso fugiu. Em novembro, o mesmo aconteceu com um menino de 11 anos. Em julho e agosto de 1964, uma menina de 10 anos e um menino da mesma idade também foram atacados em suas casas. Pelos próximos 2 anos, a besta de Jersey permaneceu nas sombras, sem fazer qualquer vítima. Finalmente, o povo da ilha começou a se acalmar, e de fato parecia que aquela onda de crimes tinha acabado. Até que em 1966, a polícia recebe uma carta da besta de Jersey. A carta dizia: "Meu caro senhor,
Acho que é a hora de dizer que você está apenas perdendo seu tempo, pois todas as vezes fiz o que sempre pretendi fazer e lembre-se, não vou parar por aí, mas serei justo com você e te dar uma chance. Nunca tive muita coisa nesta vida, mas pretendo conseguir tudo o que puder agora. Sempre quis cometer o crime perfeito. Eu fiz isso, mas dessa vez deixe a lua brilhar em setembro, porque desta vez deve ser perfeita. Não uma, mas duas. Não sou nem um pouco maníaco, mas gosto de brincar com vocês. Você terá notícias minhas antes de setembro e eu lhe darei todas as pistas. Só para ver se você consegue me pegar. Atenciosamente, espere e veja. Em agosto daquele ano, uma garota de 15 anos foi atacada brutalmente em sua casa. Mas dessa vez o ataque foi diferente. O corpo da garota estava coberto de arranhões longos que estavam perfeitamente dispersos em linhas paralelas. Depois desse ataque, não houve mais incidentes por 4 anos. Até que em agosto de 1970, a besta de Jersey faz mais uma vítima. Desta vez, um garoto de apenas 14 anos acordou em sua casa em Vale d'Evó com a luz de uma lanterna em seu rosto. Ele foi abusado e levado de volta para casa, assim como os outros. Só que esse menino tinha os mesmos arranhões que a vítima de 1966. O menino contou à polícia que o homem estava usando uma máscara assustadora, além de ter um cabelo preto espetado e está usando um sobretudo preto. No dia 10 de julho de 1971, dois policiais estavam em sua patrulha noturna. Era quase meia-noite quando eles pararam em um sinal vermelho no distrito de Saint-Hélier, quando um carro avançou o sinal. Os policiais perseguiram o motorista que estava desesperadamente tentando fugir deles. O motorista perdeu o controle do carro e acabou colidindo com uma cerca. Quando o homem saiu do carro, ele começou a correr, mas os policiais o alcançaram e o derrubaram no chão. Os policiais então algemaram o homem e o levaram para a delegacia. No caminho, os policiais perceberam que vinha um cheiro de mofo daquele homem. E quando finalmente eles chegaram na delegacia, os policiais puderam reparar bem naquele homem. O homem estava usando um sobretudo escuro com pregos e parafusos de cerca de 2 centímetros de comprimento, saindo da gola, punhos e ombros. Foram esses parafusos que fizeram os arranhões na menina em 1966 e no menino em 1970. Quando os policiais esvaziaram os bolsos do homem, encontraram uma lanterna preta, 2 pedaços de corda, um gorro de lã, fita adesiva e unhas postiças pontiagudas. Os policiais também encontraram uma peruca preta e a máscara que ele usava para aterrorizar suas vítimas. Quando questionado pela polícia sobre a roupa que estava usando e por que estava em alta velocidade, ele disse aos investigadores que estava indo para uma orgia e não queria ser reconhecido. Quanto às unhas, ele disse que as colocou para o caso de ser atacado por alguém que entendesse de artes marciais. O homem se recusou a falar sobre a máscara e a peruca. Os policiais sabiam que finalmente estavam frente a frente com a besta de Jersey. Mas quem era aquele homem? Edward John Louis Paisnell, de 46 anos, nasceu em 7 de maio de 1925 na ilha de Jersey. Ele era um homem de família, com uma esposa, uma filha e 2 enteados. Infelizmente, não há muitos detalhes sobre a sua infância nem sobre a sua adolescência. Ele trabalhava como empreiteiro na construção civil e vinha de uma família rica, além de ser bem conhecido na ilha de Jersey. Edward não tinha antecedentes criminais, mas foi preso por um mês durante a Segunda Guerra Mundial por oficiais alemães, quando roubou comida para alimentar famílias famintas. Joan Paisnell, a esposa de Edward, administrava um orfanato e o conheceu lá. Ele distribuía doces para as crianças e se vestia de Papai Noel no Natal. As crianças o chamavam de Tio Ted. Entretanto, Edward Paisnell tinha um outro lado. De acordo com sua esposa, ele tinha um baixo desejo sexual. Sua esposa nunca suspeitou de nada e seu casamento parecia normal. Acredita-se que Edward Paisnell começou sua onda de crimes aos 32 anos de idade em 1957, quando fez sua primeira vítima. Agora vamos voltar para o momento da captura do Edward em 1971. Paisnell foi detido sob custódia e policiais foram enviados para revistar sua casa. Dentro da casa, eles encontraram uma sala secreta dentro de seu quarto. O cômodo cheirava a mofo. E os policiais encontraram roupas velhas e perucas com sobrancelhas falsas combinando. Eles descobriram uma câmera e fotografias de casas de toda a ilha de Jersey. Os investigadores acreditavam que ele vinha planejando seus ataques há anos e tinha muitos outros planejados.
Quando perguntaram a Edward sobre as fotografias, ele disse que escolheu suas vítimas anos antes dos crimes. Ele sabia detalhes específicos sobre as famílias e suas casas, e sabia também em quais janelas escalar na noite dos ataques. Os policiais também encontraram uma espécie de santuário para Satanás, que incluía um altar, uma espada e uma extensa coleção de livros sobre magia negra e ocultismo. Em 29 de novembro de 1971, um júri levou 38 minutos para considerá-lo culpado de 13 acusações de estupro, agressão e sodomia contra 6 de suas vítimas. Edward Paisnell foi sentenciado a 30 anos na prisão de Winchester, no Reino Unido. A esposa de Paisnell escreveu um livro após seu julgamento e muitos especularam sobre sua cumplicidade em seus crimes. Depois que ele foi preso, o casal se separou. Mas, como há maluco pra tudo nesse mundo, uma mulher chamada Florence Hawkins esperou 18 anos para se casar com Edward Paisnell. Eles se casaram em 1989 em um cartório da ilha de Wight. O que mais me choca nesse caso é que, além dele ter pego somente 30 anos de prisão, ele foi solto em 1991 após 20 anos preso por bom comportamento. Edward ainda teve a audácia de tentar voltar a morar na ilha de Jersey, mas obviamente ele não foi bem-vindo e se mudou para a ilha de Wight. 3 anos depois, em 1994, ele morreu de um ataque cardíaco. Edward Paisnell nunca explicou o que o motivou a cometer os crimes e, quando questionado sobre qualquer coisa, ele dava respostas sem sentido, sobre maldições e insinuações de envolvimento em magia negra. Investigações posteriores à sua morte indicaram que, além das vítimas confirmadas, é provável que ele tenha sido responsável por dezenas de outros casos de abuso de menores entre os anos de 1957 e 1971 na ilha de Jersey. Vocês sabem que toda vez que os casos têm algum filme relacionado, eu gosto de indicá-los aqui no vídeo. E eu descobri que em 2017 foi lançado um filme inspirado nos crimes cometidos por Edward Paisnell. O filme se chama A Fera. É um thriller psicológico e vi que está disponível no Telecine. Não é publi, mas bem que poderia ser. Bom, esse caso é surreal porque o cara fez o que fez e saiu pela porta da frente depois de cumprir apenas 20 anos. Enfim, me diz aí o que você acha sobre esse caso. Aproveite para maratonar nossas playlists que estão na descrição desse vídeo. Obrigada por assistir e até a próxima.